Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estamos hoje retornando com o último tópico da nossa aula, nosso tema sobre Deus, e o tema número 3, dentro desta aula, que nos fala sobre a natureza de Deus e a sua atuação. Falaremos hoje como conhecemos a Deus. Como é possível o homem, então, conhecer a Deus? Então, o autor nos traz algumas pistas de como podemos adentrar no conhecimento de Deus. Então, primeiramente, como nós podemos ver, nós podemos conhecer a Deus pelas suas obras. Isso nós já dissemos em outras aulas e creio eu que ficou muito bem explicado para nós, que assim como um artista deixa traços na obra em que ele faz, por exemplo, quando um artista vai pintar uma tela, nós conseguimos detectar muitas coisas da personalidade do artista através da obra que ele pinta. Então, Deus, da mesma forma que fez as suas obras, deixou nelas impressas as suas marcas. Então, podemos conhecer a Deus a partir das suas obras, primeiramente da natureza. Mas a obra de suas mãos, a que ele quis por si mesma, o homem e a mulher, conseguimos perceber o quanto Deus é imenso, é grandioso. Porque olhamos para o homem e para a mulher, feitos à sua imagem e semelhança, dotados de inteligência, de vontade, de memória, e vemos ali traços da perfeição divina. Então percebemos que Deus é o único e simultaneamente amor e origem de todo o bem. Olhando para o homem e para a mulher, percebemos que Deus, Ele é amor, Ele é doação, Ele é entrega. Então, na relação de homem e mulher, que se doam um para com o outro, que de um Deus fez dois, percebemos ali, no homem e na mulher, a imagem e semelhança de Deus. Aquele que é único e simultaneamente amor. E origem, então, de todo o bem que há no mundo. E Deus não é conhecido apenas pelo intelecto, pela racionalidade que há no mundo, e corremos o risco, muitas vezes, de identificar Deus com o mundo. Isso, nós percebemos que algumas filosofias hoje trazem isso, de uma forma muito perigosa, identificar Deus com o mundo. Por exemplo, o panteísmo. Deus é o mundo. Não. Deus está no mundo. Ele tem as suas marcas no mundo, sustenta o mundo. Existe sim a sua presença no mundo, mas ele não se identifica com o mundo. Ele não é o mundo. Então, nós não podemos aplicar a inteligência nesse sentido de que Deus é confundido pelo intelecto, com o logos, com o mundo. Não é assim. Mas Deus é uma pessoa. Não é uma racionalidade que tudo governa, mas ele é uma pessoa. Ele é sim a inteligência, mas ele é uma pessoa divina, que na sua liberdade cria e ama. Criou todas as coisas que existem e ao mesmo tempo ama todas estas coisas. Ele é o Deus vivo e verdadeiro que dá a própria vida. Ele que é a vida, dá a sua vida divina até nós. Percebemos que Ele é um ser vivo, uma pessoa divina, dotada de vontade, porque nos criou na sua liberdade. É a vida por excelência. E na sua infinita perfeição, Deus permanece sempre incompreensível e irreduzível a conceitos humanos.
Então, ao conhecermos um pouco de Deus, aquilo que podemos conhecer, as poucas coisas que podemos chegar dele, muitos teólogos dizem mais fácil dizer o que Deus não é daquilo que Deus é. Mas nesse caminho de conhecimento de Deus, temos que nos dar conta de uma coisa. E isso é o principal. Penso eu que aqui está o grande divisor de águas. Nós temos que entender quem Deus é e quem nós somos. O que Deus pode e o que nós não podemos. Nós temos que nos situar neste campo de relacionamento, de conhecimento. Porque, primeiramente, Deus é o Senhor do universo, Criador de todas as coisas que existem, de tudo aquilo que podemos imaginar. Ele é o Senhor da criação, que sustenta tudo isso no seu ser. Ele é Deus. E nós somos criaturas, que estamos infinitamente abaixo, infinitamente distante daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode. E nós, enquanto criaturas, somos débeis, pequenas, pecadoras. Mesmo antes do pecado original, já éramos menores. Pela própria natureza humana, nós éramos menores. Mesmo antes do pecado, o pecado só aumentou essa distância entre nós e Deus. Não confundam aqui, né? Você pode pensar assim, o padre está dizendo que Deus não Deus está distante de nós. Não é isso. Eu estou dizendo que cada um tem que ficar no seu lugar, porque um rei de uma corte pode ter um servo como seu amigo, pode confiar nele, amá-lo, mas cada um permanece na sua condição. Elas não se confundem de forma alguma. Deus é Deus e nós somos criaturas, amadas sim, queridas, salvas, mas criaturas. Ainda permanecemos criaturas, filhas de Deus pelo batismo. Então, não podemos perder isso de vista, por quê? Porque isso nos ajuda muito nesse passo de conhecimento, porque aqui entre Deus e nós, entre dois diferentes, existe misericórdia, porque existe rebaixamento. Só pode existir misericórdia entre desiguais. O Pai não tem misericórdia para com o Filho, o Espírito Santo não tem misericórdia para com o Filho nem com o Pai, porque eles são iguais. São três pessoas distintas, mas de natureza igual. Então não tem como haver misericórdia entre a Trindade, mas existe misericórdia entre o Pai e as criaturas, entre o Filho e as criaturas, entre o Espírito Santo e as criaturas. Deus único e verdadeiro se rebaixa e se inclina com misericórdia. Então nós temos que nos dar conta de que nós temos uma incapacidade, né, de conhecer plenamente a Deus, porque a nossa inteligência é finita. E ela não consegue abarcar o infinito de Deus. Então, a partir do movimento e da perfeição, se pode chegar à fonte de todo movimento e de toda existência. Então, observando o movimento que há no mundo, as perfeições que há no mundo, como nós já dissemos, é o caminho que nos conduz ao conhecimento de Deus. Mas, para conhecer o Deus pessoa, que é amor, é preciso ver sua atuação na história em favor dos homens. Então não basta somente conhecermos a Deus filosoficamente, porque isso vai nos dar traços de quem Ele é. Mas o amor, conhecer Deus como um ser pessoal que nos ama, só é possível quando nós olhamos a história da salvação. Quando nós lançamos um olhar para a história, para a nossa história, para tudo aquilo que Deus fez para nos salvar, nós conseguimos enxergar nele este amor, a misericórdia, a bondade. Conseguimos ver em Deus realmente como essa pessoa divina que nos ama. E não só olhando para toda a sua atuação salvífica, ou seja, a economia da salvação, tudo aquilo que Deus fez para nos salvar durante toda a história, até o ápice da revelação, que é a encarnação do Verbo. Não é só nessa história que nós vemos o ser de Deus.
Lógico, ela é a primazia, ela é, assim, por excelência, é o auge do conhecimento, do seu amor, do seu ser, daquilo que nós podemos chegar pelo conhecimento de Deus, pela revelação. Mas, mesmo após a ascensão de Cristo aos céus, durante esses 2000 anos de história da igreja, nós percebemos, sim, o atuar de Deus. Porque Ele não nos abandonou. Olhamos para tudo aquilo que nós já passamos enquanto igreja, enquanto corpo místico de Cristo, e percebemos, sim, que Ele está conosco. Que Ele nos ama como Pai, nos corrige como Pai, vela por nós, está atento às nossas súplicas, às nossas orações. Então, da mesma forma que nós conhecemos uma pessoa convivendo com ela, nós conhecemos a Deus convivendo com Ele. Então, toda a história de salvação é uma história de amor. É uma história de amor com Deus. E isso fica muito claro quando nós enxergamos na Sagrada Escritura, no início do Gênesis, no final do Apocalipse, a realidade de 2 casamentos. Gênesis inicia com a união do homem com a mulher e o Apocalipse se encerra da união de Cristo com a sua igreja. Nós temos uma história de amor durante toda a revelação. E nós só vamos poder conhecer a Deus na medida em que nós formos convivendo com Ele, nos tornando íntimos dEle. Então, conhecer a Deus consiste em reconhecê-lo porque é infinitamente maior. Nós temos que reconhecê-lo, nós não vamos chegar a uma conclusão lógica, no sentido, como nós já dissemos, de provar a existência de Deus no laboratório, como 2 mais 2 é 4, mas em reconhecer os seus sinais salvíficos, os seus sinais de amor, a sua presença, porque Ele é infinitamente maior do que nós. Nós nunca vamos abarcar o ser de Deus, e nem pretendemos fazer isso, claro. Então, todo o conhecimento dele procede dele para nos aproximar humildemente. Exige humildade essa aproximação. Porque da mesma forma que Deus se inclina com misericórdia para nós que somos criaturas, filhos seus, amados, queridos, quando nós vamos conhecer a Ele, nós temos que ter uma atitude de humildade, de profunda humildade. Porque a inteligência que nós temos, que nos dá a capacidade de conhecê-lo, esta faculdade da nossa alma já é dom de Deus. Já é presente de Deus. A nossa existência é presente de Deus. O nosso ser é presente de Deus. As faculdades da alma são presentes de Deus, são dons de Deus, dados a nós. Então, tudo isso já foi dado por Ele. E agora, nós usamos isso que foi dado por Ele para conhecê-lo e amá-lo. Então, desta forma, exige humildade, de reconhecer que nós não vamos abarcar Deus. Nós não temos a pretensão de, neste mundo, colocar Deus na nossa cabeça, porque estaríamos criando um ídolo. É só pegarmos o argumento de Santo Anselmo, tentar pensar em algo maior que Deus. Tente pensar em algo maior que Deus. Nós não conseguimos. Porque Ele é já, por si mesmo, tudo aquilo que nós almejamos, esperamos, acreditamos. Conseguimos pensar em algo maior do que Deus. Então, esse conhecimento dele exige uma profunda humildade de quem busca conhecê-lo, humildemente. Então, nenhuma inteligência finita é capaz de abarcar o infinito. Só podemos conhecê-lo mediante aquilo que ele nos diz e da participação que temos nos seus bens. Então, nós só podemos conhecer a Deus na medida em tudo aquilo que Ele nos diz pela revelação, pela Escritura e pela tradição. De tudo aquilo que Ele nos disse, nós temos acesso para conhecê-lo. Por exemplo, o mistério da Trindade, que é o próximo tema nosso. Como nós sabemos que Deus é 3 pessoas divinas, em um só Deus?
São 3 pessoas em um só Deus. Como nós sabemos disso? Porque Ele nos disse. Então, nós podemos conhecer a Ele somente por aquilo que Ele nos diz dele. Nossa inteligência nunca seria capaz de chegar por conta própria ao mistério da Trindade. E também na medida em que participamos dos seus bens. Então, tudo isso é o fio condutor, é o método, por exemplo, dizer assim, que nós usamos para conhecer a Deus. Por isso, nosso conhecimento é sempre analógico. É a analogia da fé. Aqui vem algo muito importante e gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o autor faz uma comparação fenomenal e eu gostaria de ler aquilo que ele nos traz. Por isso, nosso conhecimento dele é sempre analógico. Quando afirmamos algo dele, simultaneamente temos que negar que essa perfeição se dê nele de acordo com as limitações que vemos no criado. Então, quando nós vamos fazer uma comparação, atribuímos algo a Deus, nós temos que ter em mente de que esta perfeição que estamos atribuindo a Ele sempre vai ser limitada, porque sempre vamos comparar com algo criado. Tá? Então, a tradição fala de uma tripla via, de afirmação, de negação e de eminência, em que o último movimento da razão consiste em afirmar a perfeição de Deus muito para além do que o homem pode pensar, e que é a origem de todas as realizações dessa perfeição que se vê no mundo. Por exemplo, é fácil reconhecer que Deus é grande, mas mais difícil é perceber-se de que Ele é também pequeno. Porque na criação, o grande e o pequeno contrapõem-se. Então, temos um Deus que é grande, imenso, mas nós também sabemos que Deus é pequeno. Mas na criação, essas duas realidades elas não estão unidas. O que é grande, o que é pequeno. No entanto, se pensarmos que ser pequeno pode ser uma perfeição, como se vê no fenômeno da nanotecnologia, então Deus tem que ser também fonte dessa perfeição. Então, o pequeno não é que ele é imperfeito. A nanotecnologia é uma tecnologia perfeita. Então, podemos identificar essa perfeição com a grandeza. Então, por isso, temos que negar que é pequeno ou grande, no sentido limitado que se lhes dá no mundo criado, para purificar essa atribuição passando à iminência. Então, nós saímos da afirmação e da negação e passamos para a iminência. Um aspecto especialmente relevante é a virtude da humildade, que os gregos não consideravam virtude por ser uma perfeição. A virtude da humildade não só é possuída por Deus, mas Deus identifica-se com ela. Chegamos assim à surpreendente conclusão de que Deus é a humildade, de tal modo que você pode conhecê-lo numa atitude de humildade, que não é outra coisa senão a participação no dom de si mesmo. Então nós podemos conhecer a Deus pela analogia das coisas criadas, mas sempre tendo isso em vista, que sempre elas vão ser limitadas. E quando nós vamos fazer essa analogia, nós sempre temos a afirmação, a negação e a iminência. De um lado, a grandeza de Deus, e do outro lado, a sua pequenez, a sua humildade, a sua inclinação. Ao mesmo tempo que Deus é o Criador do universo, Ele se humilhou, se encarnou, despojou-se da sua glória e se fez homem e habitou no meio de nós. Mas a nossa visão disso é, grande e pequeno não se unem. Mas quando nós olhamos a nanotecnologia, o autor diz, percebemos então que na pequenez existe uma perfeição, e de grandeza, e de nobreza. Então nós vamos chegando à eminência, que o autor traz como a virtude da humildade. Então Deus, que é humilde, ele não possui a humildade, no sentido de virtude, mas ele é a humildade. E assim nós participamos desta humildade de Deus na medida em que vamos fazendo que essa virtude cresça dentro de nós. Então, só se pode conhecer a Deus, o Deus cristão, mediante os sacramentos e através da oração da igreja, que torna presente
esta ação salvífica para os homens de todos os tempos. Então, de tudo isso que nós estamos falando, qual é a via para nós conhecermos o Deus cristão? O autor usa essa expressão, né? O Deus cristão. Para conhecermos a Deus, qual é a via então, Padre? Qual é aquilo que nós podemos nos alicerçar para conhecer a Deus? Os sacramentos e a oração da Igreja. Porque todos os livros que nós estudarmos de filosofia, de teologia, vão nos encher a inteligência de conceitos sobre Deus. E isto são caminhos. Para quê? Para que possamos rezar. Na medida que nós estudamos, nós apreendemos a inteligência na memória e vamos rezando aquelas verdades de fé e elas vão passando da inteligência para o coração. Pelos atos de fé exercida, essa verdade vai nos iluminando, nos alimentando. E não só a oração, que é o diálogo com Ele. Como é que nós vamos conhecer uma pessoa se nós não conversamos com ela? De que forma isso vai acontecer? Como podemos conhecer uma pessoa se nós não a vemos? Se nós não conversamos? Não queremos saber sobre a sua vida? E a oração é extrato de amizade, íntimo, de fala com Deus, de escuta de Deus. E cada vez que vamos falando com Ele, mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos o amando. E os sacramentos também, que são o alimento da nossa vida espiritual. E a primazia deles, né? o maior, o ápice dos sacramentos, né? Como ensina o Concílio Vaticano II, é a Eucaristia. O ápice dos sacramentos é a Eucaristia. Comungar do corpo de Cristo, se alimentar, estar unido a Ele, né? Amá-lo na Eucaristia, comungá-lo, rezar. Então, nós vamos crescendo neste conhecimento de Deus, que não é fruto das nossas, não são frutos, né? Esses conceitos não são frutos das nossas conclusões lógicas, mas é puro dom de Deus que se revela. E a oração e os sacramentos nos dão esta via de acesso a Deus, de conhecimento a Deus. Cada vez que confessamos, cada vez que comungamos, cada vez que rezamos, ali nós estamos crescendo no conhecimento de Deus. Então não se iluda que decorar o catecismo, decorar a Suma Teológica, nós conheceremos a Deus. Você vai conhecer a doutrina a respeito de Deus. Deus não é o livro, Deus não é o catecismo, Deus não é a Suma Teológica, Deus não é o direito canônico. Deus é uma pessoa divina. Na medida que essas coisas são meios para conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo, então elas estão servindo ao seu propósito, que é nos aproximar de Deus e nos fazer um com Ele. Esse é o nosso objetivo. Conhecermos a Deus para amá-lo melhor, amá-lo mais, dilatar nessa terra o nosso coração, para que no céu possamos então contemplá-lo face a face. Nosso próximo tema será sobre a Santíssima Trindade. Veremos a revelação de Deus unitrino, Deus na sua vida íntima e a nossa vida em Deus. Então, esses 3 pontos veremos sobre a Santíssima Trindade no próximo tema. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.